Então, boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém? No domingo passado, nós vimos a respeito do tema Quem sou eu? E eu acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o que Deus espera que nós sejamos, sobre quem é o indivíduo enquanto pessoa, enquanto ser humano, na realidade. Não o que você pensa que é ou o que os outros dizem que você é, mas sim o que Deus diz que você é. E hoje nós vamos ver outra questão existencial muito profunda, que é: por que eu existo? E é um desafio falar a respeito disso, porque pessoas muito mais capazes do que eu já falaram. Filósofos, cientistas, pensadores das mais diversas áreas já falaram a respeito dessa temática e de forma muito incisiva. Já perguntaram para Franz Kafka qual o sentido da vida, e ele disse: e o sentido da vida é que ela termina. Já perguntaram para Niels Bohr, foi um cientista especialmente responsável pelo estudo do átomo, da forma do átomo. E ele disse: o sentido da vida consiste em que não tem sentido nenhum dizer que a vida não tem sentido. Já perguntaram para Stephen Hawking qual o sentido da vida, e ele disse: o sentido da vida é o que você quiser que ela seja. Nós somos o universo contemplando a si mesmo. E já perguntaram para o Emicida o que é o sentido da vida. Ele disse: qual o sentido da vida? Para frente. Então nós vemos pessoas das mais diversas áreas que tentam responder esse questionamento. E quando eu penso nisso, nessa pergunta, vem na minha mente, como alguns já sabem, eu curso engenharia mecânica, vem na minha mente um vetor. Por isso que eu pedi para a Tarsila que ela colocasse justamente uma seta, um vetor na imagem. Numa primeira vista, a gente pode pensar: o que isso significa? Que o sentido da vida é Deus, está apontando para cima, está para o alto e tal, é Deus. Mas o sentido por trás disso é algo mais profundo, que está relacionado também com o subtítulo: a força do cristão. Força Força, na física, pode ser interpretada como um vetor, uma seta, exatamente como essa aqui. Nós temos que o sentido da vida é um dos componentes da força enquanto vetor. Então pense comigo. Existe módulo, que é justamente a intensidade. Existe a direção, pode ser, vamos nos limitar aqui ao horizontal e ao vertical. E há o sentido, que é para onde esse vetor aponta. E hoje nós vamos focar nesse sentido, para onde esse vetor vai apontar. E assim como nós resolvemos o problema de física, nós vamos aos poucos coletando esses valores a respeito desse vetor, a respeito da força do cristão. Então mantenham isso em mente conforme nós fomos desenvolvendo isso. Vamos lá. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10. Então vamos ler o texto, dos versículos 23 até o versículo 1 do capítulo 11. Começa dizendo: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém disser: isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nos concedendo essa oportunidade de estarmos aqui meditando na Tua palavra nesse domingo, Pai. Obrigado, Pai, por cuidar de nós ao longo desse dia e por nos dar a liberdade de podermos manusear a Bíblia, Deus, estudá-la e aprender mais dela, Pai. Te louvamos, Pai, e te agradecemos por toda a manifestação da Tua graça em nossas vidas, Deus. Que o Senhor esteja quebrantando nossos corações e nos tornando aptos a entender tudo o que for dito aqui esta noite, Deus. Que somente a Sua voz seja escutada aqui e não a minha ou de qualquer um de nós, Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Então nós temos aqui uma carta, uma epístola. Primeiro aos Coríntios é uma epístola. Ela segue todas as características de uma epístola. Tem sua introdução, tem todo o seu corpo e a sua conclusão. Dessa forma, somos introduzidos aqui ao povo da cidade de Corinto. E isso já nos diz muita coisa. Pois o que era a cidade de Corinto? Corinto, meus irmãos, estudando a respeito da história e do contexto sociocultural da época, era uma cidade de amantes da liberdade. Pessoas que amavam a liberdade de todas as formas, que amavam poder fazer o que quiser, desde a sua fundação. E tem até um verbo interessante, que lendo alguns comentários, que do grego korintiazentai, que significa viver como um coríntio, que eles usavam no contexto de quando eles queriam dizer que a pessoa vivia como uma prostituta. Então daí você já tira como era a cidade. E eles usavam esse termo especialmente se referindo à antiga Corinto. Como assim antiga? Corinto foi fundada em cerca de 743 a.C. E em 600 a.C. eles já cunhavam a própria moeda. E Corinto era uma cidade muito independente, com esse senso de liberdade muito forte. E o que aconteceu? Chegou o famoso Império Romano. O Império Romano queria dominar tudo o que tivesse ao alcance da vista dele. E Corinto não queria ser dominada. Eles lideraram uma frente de resistência contra o Império Romano. Mas foram destruídos em cerca de 146 a.C. por resistir ao domínio romano por Lúcio Múmio, que destruiu a cidade de Corinto nessa época. Mas, em 44 a.C., ela foi reconstruída como uma colônia romana por ninguém mais, ninguém menos que Júlio César. Não é o pastor, é Júlio César, imperador romano. Servindo como uma cidade comercial estratégica entre Roma e o Mediterrâneo Oriental. Porque a posição dela era extremamente vantajosa para o Império Romano na época. Ela ficava na região embaixo da Macedônia, justamente nessa região dos Istmos, ligando essa porção da península do Peloponeso ao Império Romano continental. Ou seja, era uma oportunidade que Júlio César não poderia deixar passar. Uma cidade na localização perfeita para construir um foco comercial fortíssimo. Então nós vemos aqui que Júlio César restaura essa cidade e reestrutura ela com a condição de receber várias pessoas. Por quê? Porque uma cidade comercial, como os irmãos já devem ter visto, é uma cidade focada em turismo e comércio, ela tem que ser estruturada para receber várias pessoas. Não somente uma estrutura para receber em termos de quantidade, mas para receber em termos de lazer, entretenimento, prazer. As pessoas tinham que ir a essa cidade, querer ficar nessa cidade, querer gastar nessa cidade, para que lá tivesse todo esse movimento de capital. É uma cidade comercial. E no que isso vai dar? Entretenimento, lazer, prazer, construção de vários locais que alimentavam imoralidade, prostituição, prazeres de todos os tipos.
Nós vemos aqui também que ela se torna uma das maiores cidades romanas e a maior cidade da Grécia na sua época. E também uma das mais corruptas. Nós vemos também que Corinto se tornou essa cidade que buscava oferecer essas várias opções de prazeres e entretenimento para seus vários visitantes. E tem mais um detalhe. Também oferecer várias opções religiosas. Vários templos de vários deuses para todos os gostos. Como tinham várias pessoas de várias civilizações que iam para lá, vários romanos de várias cidades, vários templos para vários deuses. Então nós vemos uma cidade fortemente idólatra, fortemente imoral e fortemente corrupta. E nós temos Paulo. Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, apóstolo já conhecido por muitos, ele foi a Corinto logo depois da sua conhecida viagem a Atenas. Quem já acompanhou em Atos capítulo 17, versículo 16 a 34, se a Ana Paula puder abrir, nós não vamos ler tudo. Não, na verdade, esse não, só vamos passar um panorama geral primeiro. Em Atos 17, de 16 a 34, nós vemos que ele de Atenas ele vai para Corinto. Em Atenas ele tem um caloroso debate com os filósofos atenienses. E isso nós podemos ver pelo comportamento de Paulo em Corinto, que teve um certo impacto nele. Como assim? Ele passou a criar um certo asco pela sabedoria humana. Ele viu todos aqueles homens prepotentes que achavam ter as respostas para as perguntas que nós nos fazemos. E ele foi com uma cabeça decidida a fazer uma coisa muito específica em Corinto. A pregação simples e direta da mensagem da cruz. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós vemos aqui, Paulo diz: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Depois de Atenas, com um caloroso e profundo debate filosófico, ele vai para Corinto com um simples pensamento de falar da cruz de Cristo. A mensagem da cruz, simples e direta. E ele faz isso. Durante cerca de 18 meses, conforme consta lá em Atos 18, versículos 11 a 18, nós percebemos que Paulo passa esse período de 18 meses pregando para os irmãos. Esperamos que dessa forma eles tivessem uma certa maturidade no que diz respeito a conhecer o Evangelho, certo? Mas não é o que nós vemos. Assim como toda igreja que nasce em um ambiente de moralidade e idolatria, os coríntios tiveram certas dificuldades. Quais dificuldades? Nós vemos polarização, ou seja, uma cidade com uma forte moralidade, com forte idolatria, pode-se ter duas perspectivas a respeito disso, que surgiu entre os coríntios. Ou a associação com esses pecadores, com esses descrentes, é admissível e necessária para que eles tivessem acesso a eles e alcançassem para a salvação, ou era necessário um certo isolamento para preservar a santidade. Nós temos esses dois lados, associação e isolamento. Nós vemos também que eles tinham outros problemas, como a escatologia já consumada. Como assim? Os coríntios, eles tinham uma certa perspectiva um tanto complicada. Eles acreditavam que por conta de já terem recebido a salvação, eles já haviam sido devidamente glorificados. Então, eles não se preocupavam tanto com o pecado remanescente na vida cristã deles depois de convertidos. Ou seja, eles pensavam que, após terem recebido a Cristo, tudo já havia sido confirmado, tudo já havia sido consolidado. Então, eles não tinham que se atentar quanto a esses pecados culturalmente aceitos na região. Eles não tomavam cuidado com o fato de que, mesmo depois de convertidos, nós ainda estávamos sujeitos a esses pecados remanescentes e até a vinda de Cristo para nos buscar e sermos definitivamente glorificados, temos que lidar com esses pecados. E, infelizmente, alguns irmãos não tinham essa perspectiva.
Nós vimos também que lá tinha problemas de avaliação competitiva de oradores, classificação de dons espirituais, uma imoralidade grosseira, dentre outros. E Paulo havia sido informado por esses problemas. Temos o relato no capítulo 5, versículo 1, que não precisa colocar, mas temos o relato de que aparentemente Paulo já havia mandado uma outra carta aos irmãos. Inclusive, ele até esclarece um dos mal entendidos nessa carta aqui no texto. Mas, dentre essa carta que Paulo mandou, nós vemos referências a várias outras cartas que ele recebeu com questionamentos dos irmãos de Corinto. Com questionamentos a respeito de o que é permitido, o que não é, se é correto, a respeito de divórcio e a respeito de alimentação, de comer coisas proibidas, que é justamente esse o texto em questão. Portanto, a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é uma epístola com vários questionamentos e várias respostas. E que muitos até dizem que são questionamentos desconexos, que Paulo é uma reunião de várias cartas de Paulo com respostas a questionamentos desconexos. Mas, se nós formos olhar numa perspectiva completa, não é isso que nós vemos em 1 Coríntios. É uma carta com um cerne muito claro e muito bem definido. Então, tendo esse contexto histórico e sociocultural da cidade de Corinto, vamos ao texto. Vamos interpretar sobre o que estava sendo dito a nós nesse texto. Nos versículos 23 a 24. Vamos reler aqui. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Nós temos aqui um problema que não era exclusivo dos irmãos em Corinto, minha gente. A falsa noção de liberdade. Vocês lembram quando eu falei da frase de Stephen Hawking, que você faz o sentido da sua vida? Isso é um equívoco absurdo, completamente absurdo. Os irmãos de Corinto tinham uma noção completamente deturpada. A cidade de Corinto tinha essa noção desde 600 a.C. Porque a liberdade para eles era poder fazer o que quiser. Poder fazer sem proibição nenhuma, absolutamente o que quiser. Isso era cultural deles. Assim como é fortemente cultural da gente. Vai me dizer que quando você pergunta para alguém, qualquer pessoa na rua, o que é liberdade, essa pessoa vai dizer que é poder fazer o que quiser. É a definição mais óbvia de liberdade. Mas isso, na verdade, é uma noção completamente falsa do que é ser liberto. E essa frase, tudo é permitido, não vamos confundir, não é uma frase de Paulo. Vemos até aqui que tem aspas, muito evidentemente mostrando que é uma citação. É um dizer muito famoso, que vários comentários dizem que é o lema dos coríntios. Tudo é permitido. Então nós vemos que os coríntios têm esse forte contato com a liberdade de fazer o que quiser. Somado isso àquela questão da escatologia já consumada, que não se preocupavam com os pecados remanescentes depois de serem convertidos, eles usam essa máxima, esse lema para justificar o seu comportamento. Porém, nós vemos aqui o que o pastor Júlio sempre gosta de chamar a atenção. Temos um adversativo de Paulo. Mas nem tudo convém. Mas nem tudo edifica. Paulo complementa esses lemas com adversativos, negando o argumento dos dizeres. Portanto, não é exatamente isso que os coríntios acreditavam. E temos na nossa época muito essa ideia de progressistas. Os progressistas, o progresso, o progressismo. E essa ideia de liberdade está fortemente associada ao progresso. A ideia que se tem de progresso. Mas pare e pense comigo. Se essa liberdade que você tem te leva a continuar fazendo as práticas que você fazia quando era pecador, a liberdade que você recebeu a partir de Cristo regrediu. Então essa liberdade aqui não seria mais um regresso do que um progresso? Se essa liberdade aqui está fazendo você retornar à escravidão da qual a cruz nos libertou, não tem nada de progresso nessa liberdade.
E nós vemos que eles estavam usando essa frase para justificar justamente coisas que eles já deveriam ter sido libertos pela mensagem da cruz. Essa liberdade não é o progresso, é literalmente o regresso, voltando para o estado inicial, de quando eles eram escravos do pecado. Ou seja, o resultado em viver em função disso seria se deixar ser dominado novamente pelo pecado. Então nós temos esse contraste que Paulo fez com esse lema dos Coríntios. E continuando, versículos 25 e 26. Vamos àquela questão. Eles questionaram a Paulo a respeito dos alimentos. Como já foi dito, Corinto era uma cidade comercial, fortemente diversificada de pessoas de diversas culturas e com muita idolatria, templos para vários deuses. Eu vi até uma lista da quantidade de templos, de deuses que tinha para cada templo. Eu não trouxe a lista, mas era mais de 10, isso eu garanto. Então nós temos muito forte a questão da idolatria. E dentro dessa questão da idolatria temos comidas dedicadas a deuses, comidas dedicadas a ídolos. E é uma pergunta que eu tenho certeza que se nós estivéssemos no lugar dos irmãos de Corinto, poderíamos ter feito para Paulo também. Nos é permitido, nos é lícito comer esses alimentos dedicados a deuses? É uma dúvida justa. E eles fizeram essa pergunta a Paulo. E ele responde: como de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Deus é criador de tudo. Nós somos mordomos, meramente mordomos. O versículo 26 é uma citação do Salmo 24, versículo 1. Se a Ana Paula puder colocar, para podermos olhar esse salmo que Paulo cita. Nós vemos aqui mais uma vez que a Bíblia, ela se interpreta pela própria Bíblia. Constantemente nós podemos observar que ao longo dos evangelhos, ao longo das cartas de Paulo, há várias referências ao Antigo Testamento, que mostram que tudo está seguindo uma única linha de raciocínio. Que essa carta não é uma reunião de vários questionamentos desconexos, mas sim um progresso de raciocínio. Nós vemos aqui no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E esse salmo é interessante, meus irmãos, porque no original, em hebraico, o nome de Deus é a primeira palavra do salmo, dando ênfase ao fato de que Deus é o criador de tudo. Então nós vemos aqui que é o único, enquanto Deus e Criador, que possui a terra e tudo que nela há. Coisas viventes e não viventes, ou seja, alimento. Logo, é Deus quem decide o propósito de tudo, inclusive dos alimentos. É Ele que decide o propósito da nossa vida, porque nós somos seres viventes criados por Deus, não nós que decidimos. Então, o fato do ser humano aplicar o propósito na comida e de a oferecer aos ídolos não muda o que ela de fato é, parte da criação de Deus. Ou seja, problema nenhum comer qualquer alimento comprado no mercado ou dedicado a ídolos. Contanto que você não pergunte. Mas por quê? Continuamos. Versículos 27 a 30. Paulo continua. Temos outro caso. Se algum descrente o convidar para uma refeição, temos uma diferença aí. O convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mesma coisa. Por enquanto está tudo tranquilo. Mas, se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? E essa é a frase, o questionamento que, hoje em dia, eu acredito que muito facilmente se fariam, sendo expostos a essa situação. Por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Para responder isso, nós retornamos ao versículo 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros.
Meus irmãos, a igreja de Corinto, nós vimos que ela estava tendo vários problemas. E essa polarização estava causando a divisão. Essa escatologia já consumada, de que os irmãos acreditavam que já estavam glorificados, que não tinham que se preocupar com os pecados remanescentes, causava uma certa arrogância na parte dos irmãos. Nós vimos ao longo de Coríntios que haviam irmãos que estavam até mesmo realizando ações judiciais contra outros irmãos. Estavam com várias intrigas, várias discussões entre si. Então eles estavam tendo um problema horizontal. Um problema entre si. E Paulo sabia disso. Portanto, eles estavam tendo dificuldades com seus relacionamentos horizontais. E isso era consequência de uma coisa muito específica. Eles não entendiam o seu propósito individual. Eles não sabiam por que eles tinham que fazer isso. Por que eles tinham que limitar a sua liberdade por causa do outro? Por que eles tinham que julgar a liberdade deles pela consciência dos outros? Eles não entendiam porque o propósito individual deles não estava claro na cabeça deles. Eles não sabiam por que eles existiam. Qual o sentido da vida deles? Por que eles estavam fazendo aquilo? Se nós temos um propósito desalinhado ao que Deus quer, o que nós fazemos de fato não vai ter sentido. Nós não comemos não por causa da nossa consciência, mas por causa da dos outros. E um detalhe importante: seja crente ou descrente. Esse texto aqui, podemos ver no versículo 28. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. O texto, no original grego, pelo que eu li no comentário, nessa parte em sacrifício fala, isso foi oferecido a ídolos. E ídolos, diferente das outras vezes que Paulo cita ídolos em outros versículos aqui em 1 Coríntios, é a coisas santas. Ou seja, essa pessoa que está falando aqui poderia ser uma pessoa que estava se referindo a esses ídolos como coisas santas, ou seja, um descrente. Mas essa pessoa também pode ser um crente. Então, a nossa consciência devemos levar em consideração tanto ser um crente, como nós vemos um fraco na fé, uma pessoa que pode se escandalizar pelo aquilo que vamos fazer, quanto descrente, uma pessoa que pode pensar que nós estamos cultuando ou glorificando ao Deus dele ao comer. Então, nesses dois casos, nós temos que tomar cuidado. Em ambos os casos, sendo crente ou descrente. Agora, isso não significa o abandono da verdadeira liberdade de consciência em Cristo, mas o alinhamento com o nosso propósito real. Vamos para o final da interpretação desse texto, que é qual o fim supremo e principal do homem. Alguns devem estar familiarizados com essa pergunta, que é a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. O fim supremo e principal do homem. Os versículos 31 até o 1º do capítulo 11, vamos ver. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Mas também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A resposta para essa pergunta está bem aqui. Está nesses versículos bem aqui. Os argumentos dos capítulos 8 a 10 de Paulo chegam a seu clímax, ao ponto-chave principal que estava caminhando o tempo todo. Todas as decisões do cristão devem ser norteadas pela razão de sua existência, pela razão de por que existimos, para a glória de Deus. Então a resposta para essa pergunta que estava ali é para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus, que anula completamente o lema tudo me é permitido. Por que então podemos pensar?
haveria sentido eu negar a mim mesmo se não for para a glória de Deus? Haveria sentido eu dar a outra face, como Cristo ensina, se não for para a glória de Deus? Por que não agir pelo meu princípio de sobrevivência e autopreservação? Porque alguns cientistas e filósofos dizem que o que estimula as nossas ações é simplesmente a autopreservação. É simplesmente nós nos protegermos de nos machucarmos. E por que nós deveríamos agir sem ser em função disso, se não for para a glória de Deus? Por que me pôr em risco pelos outros, se não for para a glória de Deus? Por que limitar a minha liberdade de consciência pelos outros, se não for para a glória de Deus? Não há nenhuma resposta satisfatória a essas perguntas fora do propósito da glória de Deus. Esse é o norte para nós. Então, eu quero pedir que a Ana Paula coloque em Colossenses 3, versículo 17, e que nós vamos ter um divisor de águas. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que nós fazemos ou glorifica ou profana o nome de Deus. Se nós passamos do crivo da cosmovisão cristã, da visão de mundo cristã, o que nós fazemos ou vai glorificar a Deus, amém, ou vai profanar o nome de Deus. E se isso acontece, temos que corrigir a nossa conduta. Então nós vemos aqui que Paulo continua. Também procura agradar a todos de todas as formas. Opa! Alguém pode perguntar para mim. Espera aí. Mas como a gente está estudando lá em Gálatas? O pastor está mostrando que Paulo está descendo o sarrafo lá nos irmãos. Como assim ele não quer agradar a todos agora? Se ele estava lá brigando com Pedro, brigando com todo mundo. É aqui que está. Tem um ponto muito importante aqui. Em Gálatas, nós vemos que quando se trata da pureza do evangelho, Paulo não mede esforços para defendê-lo. Paulo não mede esforços para comprar uma briga que vale a pena. Quando se trata da pureza do evangelho, não tem conversa para Paulo. Mas quando se trata da vontade pessoal dele, quando se trata de algo individual para Paulo, ele é o primeiro a abrir mão disso. Assim como nós também devemos fazer. Quando se trata da pureza do evangelho, nós não devemos arredar o pé. Quando se trata da pureza do evangelho, nós temos que, de fato, nos posicionar conforme a palavra de Deus. Mas, se tratar das suas preferências pessoais, se for algo que você acha que é certo, para que o outro seja salvo, para que o outro seja alcançado, você deve ser o primeiro a negar a si mesmo. Você deve ser o primeiro a seguir esse exemplo de buscar alcançar as pessoas, buscar alcançar judeus, gregos, a todos. E no final, temos aqui essa frase que muitos conhecem, esse versículo que muitos conhecem: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E alguém pode dizer, Paulo está sendo muito arrogante. Ele está falando aqui que devemos imitar ele. Não, ele está falando que devemos imitá-lo sob a condição de que ele imita Cristo. Então, nós não devemos buscar imitar absolutamente ninguém que não tenha como o seu norte viver para a glória de Deus, imitar a Cristo com a sua vida. E Paulo, ele estava buscando constantemente imitar a Cristo. Ele estava apontando para Cristo com essa afirmação dele. Vamos agora para as nossas lições. A primeira lição que podemos tirar desse texto, meus irmãos: o propósito que o ser humano coloca em qualquer coisa criada, inclusive em si mesmo, tem o mesmo valor que nada. O ser humano pode colocar um propósito na comida. Ele pode falar, essa comida foi dedicada a ídolos. Pronto. Mas sabe qual o valor que esse propósito tem? Nenhum. A comida não vai dizer o
que ela de fato é, criação de Deus. O ser humano pode falar que o propósito da vida dele é isso. O propósito da vida dele vai ser isso? Não. O propósito da vida dele continua sendo o que Deus fala que é. Nós somos meramente mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. Nós não temos autoridade nenhuma para colocar propósito na criação de Deus. O engenheiro, por exemplo, quando ele constrói alguma coisa, ele não colocou o propósito naquela coisa. Até a criatividade, a engenhosidade que ele tem foi dada por Deus. O material que ele usa para criar aquela coisa foi criado por Deus. A lógica de funcionamento daquela coisa já existe na natureza. Afinal, a maior máquina que nós temos, a máquina mais perfeita, é o nosso corpo. Nós não temos autoridade nenhuma de colocar propósito em nada. E quando nós fazemos, o que acontece? Nada. Ou seja, o propósito que colocamos em nós mesmos não tem valor nenhum. É por isso que é tão angustiante nós vivemos em função de um propósito criado por nós. Porque nunca vai ser suficiente. Nunca vai nos satisfazer. E isso nos leva para a nossa segunda lição. Se não estamos alinhados ao real propósito da nossa existência, todos os aspectos da nossa vida são afetados. Nós vemos aqui que na igreja de Corinto, os irmãos estavam vivendo uma crise horizontal, uma crise de relacionamentos entre si. Vários problemas. Por quê? Tudo porque eles não estavam aliados ao seu propósito real. Eles não estavam buscando viver para a glória de Deus. Nós vemos aqui que a solução para isso está nesse versículo 31. Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso, meus irmãos, quando estamos norteados naquilo que Deus nos criou para ser, na razão que Deus, no porquê que nós existimos, que Deus nos colocou, tudo vai se alinhar. É um negócio impressionante. Você vê que, mesmo que os problemas aconteçam, que vão acontecer, isso é óbvio, as coisas vão se alinhar, porque você vai entender por que você faz o que você faz. Você vai entender que às vezes vale a pena você ficar calado, para que a outra pessoa se acalme, e depois você fale o que é preciso ser dito. Você vai ver que vale a pena dar outra face. Você vai ver que vale a pena você negar a si mesmo. Coisas que para uma pessoa que vive fora desse propósito, ela não vai entender. Assim como elas não entendem o que nós fazemos o que fazemos. Assim como elas não entendem a razão de nós estarmos aqui no culto de domingo à noite, ao invés de estarmos dormindo na nossa cama e relaxando. As pessoas não entendem por que nós saímos durante a tarde debaixo do sol quente para evangelizar. Porque a razão pela qual nós vivemos é para a glória de Deus. E é essa a razão que deve nos nortear. E quem vive fora disso não entende. Assim como ela não entende por que ela existe, ela não entende por que ela vive. Assim como nós, no vídeo de apresentação, nós vemos que tem várias notícias a respeito de depressão, de suicídio, de pessoas vivendo completamente fora da vontade de Deus. Pessoas que vivem com uma vida desregrada. No mês passado ou retrasado, teve o mês do orgulho LGBTQIA+, pessoas que vivem completamente longe da palavra de Deus e que nós vemos que vivem em crise consigo mesmas, porque estão fora do propósito que Deus as criou para ser. Terceira lição. O sentido da vida aponta para Cristo. Em João, capítulo 18, 28, quero pedir que a Ana Paula coloque, vemos uma das várias orações de Cristo. E ao longo de 1 Coríntios, nós vemos que Paulo sempre está retornando para a cruz. Assim como a primeira vez que ele chegou na cidade, a mensagem que ele transmitiu aos irmãos foi a mensagem da cruz, a simples e direta mensagem da cruz. Na sua carta, mesmo respondendo questões complexas e de muita profundidade teológica, ele sempre retorna para a simplicidade da mensagem da cruz. E aqui é João 12, 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. Cristo ora pela razão da nossa existência, já nos ensinando que o propósito pelo qual o mundo foi criado é para a glória de Deus.
Então, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4:11. E a nossa conclusão. O nosso vetor está completo. Nosso vetorzinho, a nossa seta, tem um módulo. O módulo é tudo. Tudo o que nós fizermos. Ele tem uma direção. Vertical, nós e Deus, e horizontal também. Nós e nós. Relacionamento entre nós. E ele também tem o sentido. O sentido da vida é para a glória de Deus. E eu quero encerrar com a leitura de mais um texto bíblico. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E com uma frase de J.C. Ryle. Que o texto diz o seguinte: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E a frase de J.C. Ryle é o seguinte: por que somos o que somos? Por que não somos os vermes que rastejam pela terra? Só existe uma resposta a essas questões. Tudo o que temos nos foi emprestado por Deus. Somos guardiões de Deus. Somos devedores a Deus. Que esse pensamento penetre profundamente em nossos corações. Amém?